dia, hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Ministério da Agricultura confirma 2 casos de gripe aviária em animais silvestres no litoral do Espírito Santo. São Paulo recebe a APAS, Feira de Alimentos e Bebidas para supermercados, que reúne mais de 850 expositores e muitas novidades do varejo para o cliente. E vem aí a 17ª edição do Dia Livre de Impostos, organizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. As novidades dos supermercados estão reunidas numa feira do setor que vai até quinta-feira em São Paulo. O evento é marcado por tecnologia, alimentação saudável e praticidade. A mudança de hábitos do consumo do brasileiro foi acelerada durante a pandemia. A nova APAS Show, a feira da Associação Paulista de Supermercados, mostra como o varejo está investindo para atender todos os gostos e bolsos, e também quem tem pressa. Por que não voltar para o centro do prato e oferecer uma refeição saborosa, com proteína, com qualidade bacana e com preço acessível? Só esquentar no meio? Só esquentar, pode fazer air fryer, micro-ondas. O setor está de olho no crescimento do consumo de alimentos frescos e saudáveis. Essa rede investiu para levar mais desses produtos às lojas pequenas, que atendem os bairros. Nós reformamos dezenas e dezenas de lojas com foco em atendimento, com foco nos balcões de atendimento. Isso tem muito a ver com os produtos frescos e, obviamente, o resultado está começando a vir e nós estamos muito felizes com isso. O investimento em tecnologia é um dos principais focos da feira. Por exemplo, essa balança aqui, que reforça o atendimento automatizado, sem a necessidade de um atendente aqui para a pesagem dos legumes e das frutas, tudo feito sozinho pelo cliente. Por exemplo, aqui eu tenho banana e alguns legumes. Eu coloco a banana em cima da balança, uma câmera já faz a identificação do produto, e aí eu tenho que só dizer se é a banana nanica ou a prata. No caso aqui é a nanica. Automaticamente já vai imprimir a etiqueta. Também tem mais a oferta de comida vegetariana e vegana. A pizza tem frango com catupiry no nome, mas tudo é 100% vegetal. Os novos hábitos se refletem até na venda de bebidas. Em 2 anos, essa marca viu a venda de cerveja sem álcool explodir. A gente refez esse segmento e a gente quase que quintuplicou a receita dos supermercadistas nesse contexto da cerveja sem álcool. A feira em São Paulo vai até o dia 18 e conta com cerca de 850 expositores, além de um estúdio das rádios do Grupo Bandeirantes. Para este ano, a expectativa é movimentar 14 bilhões de reais em negócios. Pois é, isso se chama inovação, cada vez mais presente na vida dos empreendedores e também de nós consumidores. E o fim de semana do Dia das Mães foi positivo para o comércio. As vendas do varejo cresceram 5,4% entre os dias 12 e 14 de maio. Durante toda a semana que antecedeu a data comemorativa, a atividade do comércio aumentou 3,7% entre os dias 12 e 14, ou seja, de sexta a sábado. As vendas do varejo cresceram 5,4%. Os dados são da Serasa Experian. O crescimento pouco expressivo é verdade. Mostra que os consumidores estão mais cautelosos com os gastos, reflexo dos juros altos e do pouco incentivo ao consumo. E uma ação de conscientização promovida pelas câmaras de dirigentes lojistas jovens de todo o Brasil contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados. Em sua 17ª edição, o Dia Livre de Impostos será realizado em 25 de maio, no próximo dia 25 de maio. E sobre essa campanha, a gente conversa agora ao vivo com o Rafael Paganini, ele que é coordenador nacional da CNDL Jovem. Rafael, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os espectadores. Teremos novamente essa ação no dia 25, né, e a gente está ansioso para poder receber a todos. Rafael, o que é que está sendo preparado para esta edição?
Nessa edição, Bruno, nós estamos na 17º ano da nossa campanha do Dia Livre de Impostos. Nós juntamos lojistas e varejistas que ofertam seus produtos com desconto relativo ao imposto incidido por cada um dos itens de consumo. Em média, hoje no Brasil, 40% daquilo que nós consumimos vai para pagamento de impostos. E então, esses lojistas, que vão ser mais de 50 mil em todo o país, vão estar ofertando diversos produtos para que os consumidores possam comprar, né, esses produtos sem o valor dos impostos. Obviamente, né, os impostos são todos recolhidos normalmente, mas a gente quer fazer uma ação de conscientização, né, para que o consumidor ele saiba, no final das contas, quando ele compra um produto, quanto que ele está pagando de impostos nesse produto. Então, Rafael, a gente pode dizer que pode ser considerada aí uma das melhores datas comerciais do primeiro semestre para o varejo? Com certeza, né? Nós vamos ter produtos cuja tributação ultrapassa 70%. Então, vamos ter produtos com mais de 70% de desconto. Em média, a tributação hoje no Brasil, ela ultrapassa 40%. Então, né, a gente vai poder dar um gostinho para o consumidor de estar consumindo esses produtos com um desconto bastante significativo e, no final das contas, entendendo, né, Bruno? Cada vez que eu consumo, que eu passo meu cartão, que eu compro um celular, que eu faço uma compra no supermercado, quanto exatamente de impostos, né, a gente está colaborando, né, para o governo. Então, hoje em dia, muitas vezes as pessoas não têm uma noção exata, né, de quanto que incide os impostos sobre o consumo. Então, vai ser uma ótima data no dia 25 de poder comprar produtos sem o valor dos impostos e se conscientizar, né, qual que é a sua contribuição real, né, quando você está consumindo. A verdade, né, Rafael, é que o excesso de tributação acaba atrapalhando aí o nosso ambiente de negócios, né? Exatamente, Bruno. A gente, além de ter um excesso de tributação, é uma das maiores cargas tributárias do mundo, a gente também tem um excesso de burocracia tributária. Então, hoje, os empreendedores, os varejistas, eles têm uma dificuldade imensa de entender o emaranhado enorme de impostos que ele tem que pagar para ele manter, né, sua atividade legalmente em dia com o fisco. Então, a gente tem dois problemas, né? Um problema da alta carga tributária em si, né, e o problema, né, burocracia tributária, que é enorme. E do outro ponto, né, a contrapartida, que a gente sabe que é uma contrapartida que não condiz com esse elevado percentual de impostos médios sobre o consumo. Rafael, a gente sabe que 2023, desde o ano passado, na verdade, esse ano está sendo um ano de muitas discussões sobre a reforma tributária, um tema recorrente lá no Congresso Nacional. Na sua opinião, qual a urgência da reforma tributária, principalmente para os micro e pequenos negócios? Bruno, é essencial para a gente poder destravar a nossa economia. A gente quer ter mais empreendedores, os empreendedores pagando impostos mais justos, de uma maneira simplificada. No final das contas, né, a gente tendo uma carga tributária média sobre os produtos, sobre os serviços que seja mais adequada, a gente vai conseguir ter mais pessoas consumindo, né, produtos e serviços de qualidade, empresas com mais chances de prosperar. Então, a gente, né, entraria num círculo virtuoso e é o que todos nós queremos. Então, por isso que a gente acha essa ação tão importante. A gente une tanto os varejistas quanto consumidores, né, numa causa muito importante e que, no final das contas, a gente quer realmente sensibilizar, né, os nossos governantes, nossos parlamentares, para que a gente possa realmente, nesses 17º ano, sensibilizá-los e a gente, né, realmente ter uma reforma tributária que possa melhorar bastante o nosso ambiente de negócios. Rafael, e para aqueles empreendedores, para aqueles empresários, aqueles que estão nos assistindo nesse momento e que estão interessados em participar desse Dia Livre de Impostos 2023, dessa 17ª edição, onde se cadastrar? Bruno, a gente está com o nosso site dialivredeimpostos.org.br, né, os varejistas, prestadores de serviço que gostariam de participar da nossa campanha no dia 25, podem entrar no nosso site, cadastrar o seu negócio localmente e depois, né, no dia 25, os consumidores de todo o Brasil vão estar podendo entrar no nosso site, procurando, né, a empresa mais próxima ou aquele segmento que ela deseja consumir, né, e de fato conseguindo participar, né, desse grande manifesto, né, da conscientização tributária. Então é dialivredeimpostos.org.br.
Perfeito. Rafael Paganini, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo aqui com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. E mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, muito obrigado, Bruno. E no próximo bloco estão abertas as inscrições para a 28ª edição do Inspira Mais, que vai apoiar o mercado da moda. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou 2 casos de gripe aviária em aves silvestres no litoral do Espírito Santo, os primeiros registrados no Brasil. Segundo o mapa, as notificações não afetam a condição do Brasil como país livre da gripe aviária e o comércio internacional deve ser mantido. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa. Artesanatos de 12 regiões brasileiras já contam com o registro de indicação geográfica. O trabalho é uma parceria entre o SEBRAE e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. A conquista de ser reconhecida como uma IG começa com a identificação do potencial das regiões. Depois disso, os artesãos passam a ser orientados sobre o processo de solicitação de registro. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a analista de inovação do SEBRAE, Maíra Santana. Maíra, muito bom dia para você. Seja bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, obrigada. Maíra, o que seria essa indicação geográfica? Explica para a gente. Indicação geográfica é um registro emitido pelo INPI para todos os nomes geográficos relacionados a que tenham produtos ou serviços característicos de um determinado território. Então, algum território que tenha algum produto ou serviço que seja reconhecido pela sua reputação, ou que esse produto ou serviço tenha características muito específicas em decorrência do local, do território, isso pode ser uma indicação geográfica. Então, é assim que se dá esse processo de reconhecimento, correto? Isso. O que a gente fala, né? É importante que, se você conhece alguma produção, a gente está falando aqui no caso de artesanato, né? Alguma região que é bem reconhecida por um artesanato ou que tem uma matéria-prima muito específica, ele tem potencial para ser indicação geográfica. Por exemplo, a gente pode falar do capim dourado do Jalapão. É uma matéria-prima onde são produzidos vários artesanatos específicos de lá e é uma matéria-prima só do Jalapão. Então, é possível uma indicação geográfica, sim. Por outro lado, você tem outros territórios que são pela sua reputação, né, também. Por exemplo, o bordado de Caicó. É uma região, o Caicó sempre foi muito famoso pelo bordado e hoje é uma indicação geográfica registrada. É importante passar pelos processos de diagnóstico para saber se ele de fato é um potencial, se atende aos requisitos colocados pelo INPI, depois passar por uma fase de estruturação que é preparar esse território e para o território inclusive entender, compreender o que é uma indicação geográfica e a importância dessa indicação geográfica para depois, sim, fazer o registro no INPI. Maíra, ao conseguir ser reconhecida como indicação geográfica, esses artesãos eles acabam aí ampliando, claro, novas oportunidades de mercados, não é isso? Com certeza. Porque primeiro que a estruturação para virar uma indicação geográfica precisa adaptar a produção para que tenha mais qualidade, para que você tenha um padrão de produto. Então, isso já melhora, diminui custo de produção, já melhora a organização produtiva e depois que você tem o registro, você ganha valor de mercado. Então, passa a ser um produto diferenciado, ele tem um selo de identificação. Esse selo de identificação garante que aquele produto vem de um território, que ele passou por um processo de qualidade, que ele consegue ter rastreabilidade. Então, isso gera mais valor de mercado, ele consegue ampliar não só nacionalmente como internacionalmente. Sem contar diversas parcerias que ele pode fazer por garantir que aquele produto é, de fato, parte de uma cultura local, vem de um território que tem aquela produção como sua principal característica.
E Maíra, a arte dos artesãos já conta com 12 indicações geográficas registradas no país e, claro, né, trazem aí um pouco da nossa riqueza brasileira, correto? Correto. Hoje são 12, a gente espera que tenham cada vez mais. Então, estamos aí fazendo diagnóstico de outras indicações geográficas, para no futuro o Brasil ter mais, a gente tem potencial para muito mais indicação geográfica de artesanato, mas hoje, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça as 12, a gente tem paneleiras de goiabeira, em Goiabeiras, no Espírito Santo, a gente tem no Jalapão, de Capim Dourado, que eu já falei, tem estanho, tem no São João del Rei, em Minas, as peças artesanais em estanho, Opalas de Pedro II, no Piauí, vamos lá, Renda Renascença no Cariri Paraibano, a gente tem o bordado filé de uma região lá de Alagoas, que agora eu esqueci o nome da região, Caicó, bordado de Caicó, vamos ter também, vamos lá, se eu lembro não sei se eu vou lembrar de todas, mas é muito diverso, assim. O importante é que o território já seja reconhecido por aquela produção, né? E o Brasil tem um potencial gigante no artesanato de norte a sul do país. Além de tornar aí um ambiente econômico e favorável, principalmente para os pequenos, né, Maíra? Com certeza, com certeza. A produção artesanal, ela já em essência, né, dos pequenos negócios, então, e geralmente são produções coletivas. A indicação geográfica, como eu estou falando de uma produção de um território, eu estou trabalhando com vários artesãos daquele mesmo território, então a gente está beneficiando vários pequenos negócios de uma região. A gente aumenta a oportunidade de negócio, como a gente já falou, melhora as condições produtivas, melhora a governança. Então, é muito importante assim, esse registro, inclusive para diminuir a possibilidade de cópia, né? A gente ter sempre a garantia de que aquele artesanato está vindo de mãos de quem de fato sabe e faz parte daquela cultura. Maíra, o que é que esses artesãos eles aprendem na prática com essas indicações geográficas, com esse reconhecimento, na verdade? É importante, dos requisitos para ter indicação geográfica é a construção de um caderno técnico. Esse caderno técnico entra no detalhe da produção. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma renda, a gente vai mapear todos os pontos dessa renda. Então, às vezes, os artesãos descobrem pontos que uma artesã faz e ele não fazia. Então, aumenta a pluralidade, a diversidade da produção. Aí ele consegue, ele resgata toda a história daquela técnica para construir aquele caderno técnico e, principalmente, estabelece um padrão de qualidade. Então, faz o detalhamento do processo produtivo, todas as etapas de produção, o mapeamento dos pontos, como eu falei, para aí sim garantir o produto com uma qualidade mais alta, né? Verdade. Maíra Santana, quero agradecer aqui sua participação com a gente ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, sim. Bom dia. E o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma operação para detectar fraudes por adição de amido em requeijões comercializados no Brasil. As 180 amostras foram coletadas em 66 estabelecimentos do comércio varejista em 9 estados. Como resultado, o mapa detectou um índice de 5% de não conformidade, isto é, quando o amido está na composição do produto, mas a informação não consta na denominação de venda. E os chamados gatilhos para garantir um limite de gastos do governo ainda são o principal ponto de polêmica da nova regra fiscal. O texto deve ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados, em Brasília. Arthur Lira deixou claro, o novo regime fiscal precisa ser mais duro para ser aprovado. Em entrevista exclusiva ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes e Band News TV, o presidente da Câmara falou na criação de gatilhos, mesmo com resistências do PT. Caso o governo não consiga segurar a dívida pública, haveria suspensão de aumentos de servidores e concursos, por exemplo. A concessão de novos incentivos fiscais e criação de programas também devem ser proibidos em caso de descumprimento das metas. Os ajustes serão necessários. Nós temos que construir votos no plenário e tem determinados partidos que não votarão se o projeto for muito frouxo, for muito
flexível. O projeto é uma das prioridades do governo para alavancar a economia, porque prevê contas públicas sem déficit já em 2024, o que pode levar à redução dos juros. Lula já disse a ministros que está disposto a aceitar gatilhos no texto, mas 2 pontos são inegociáveis: a política de recuperação do salário mínimo e o Bolsa Família. Hoje, Lula enquadrou o PT e avisou que não vai admitir racha do partido durante a votação da nova regra fiscal. Quem contrariar essa orientação pode perder espaço nas indicações do governo e nas CPIs que devem ser instaladas nos próximos dias. As negociações para fechar o texto continuam. O presidente da Câmara cobrou mais empenho do Planalto na construção de uma maioria no Congresso. Descentralizando, acreditando, confiando, ele melhorará a sua articulação política. Por enquanto, o governo está muito internalizado no PT, o governo não tem aberto mão para posições de articulação da sua base aliada. O ministro da Fazenda está confiante. Tudo indica que devemos concluir as negociações até o final da noite de hoje. A expectativa do Planalto é votar a regra fiscal nesta quarta-feira. O financeiro projetou alta para o PIB e para a inflação de 2023. De acordo com as informações reunidas pelo Banco Central, divulgadas semanalmente no Boletim Focus, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve subir de 6,02% para 6,03%. Para o Produto Interno Bruto, a projeção avançou de 1% para 1,02%. A previsão para a taxa Selic se mantém a mesma das últimas 4 semanas, 12,5%. Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros do país está em 13,75% ao ano. E vamos conferir a agenda de feiras da segunda quinzena de maio. Na tela. Na capital paulista será realizada a 37ª edição da APAS Show, feira supermercadista e de bebidas e alimentos, entre os dias 15 e 18 no Expo Center Norte. Também em São Paulo, a feira Nova Expo Católica, voltada para o segmento religioso, vai de 18 a 21 de maio no Pro Magno Centro de Eventos. Em Blumenau, Santa Catarina, a FENAABIT, voltada para a construção civil e arquitetura, será realizada de 18 a 21 no Parque de Exposições Vila Germânica. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, o Salão Internacional do Couro e do Calçado vai de 22 a 24 no Serra Parque. E a cidade de São Paulo recebe a Feira Hospitalar, que reúne expositores do ramo da saúde. Ela vai durar 4 dias, a partir de 23 de maio, no São Paulo Expo. E essa notícia é para as startups que desejam participar da 28ª edição do Inspira Mais, evento voltado para a cadeia produtiva da moda, que será realizado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Serão lançados mais de 1.000 materiais para a cadeia produtiva da moda nacional. O espaço Startups tem vagas limitadas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de maio. Startups gaúchas têm subsídio de 50% do Sebraex, com investimento de R$ 750. Para as startups de outros estados, o investimento dobra, é de R$ 1.500. Ficou interessado? As inscrições podem ser feitas no endereço aí na tela. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com o Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá! Tchau!